A paz, meus caros irmãos, nós somos o Ministério Jesus Não Mente e hoje temos mais uma palavra de Deus para todos vocês. Vamos falar um pouco hoje da santidade de Cristo. Vamos falar um pouco hoje da importância que o cristão tem em se santificar para Deus. Porque eu não estou aqui para pregar apenas palavras de conforto, e sim a palavra de salvação, a palavra que nos dá o caminho para conhecer a vida com Deus, a palavra que abre um caminho para ter santidade com Deus, porque sem santidade ninguém conhecerá Deus, sem santidade ninguém verá a glória de Deus. Então, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13, aonde a palavra nos diz: por isso é cingido o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo ao contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornei-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A palavra de Deus nos diz novamente lá no 15, para quem não prestou atenção: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Aqui, irmãos, a palavra nos diz que devemos nos tornar santos em todos os nossos procedimentos. Em todos os momentos de nossas vidas temos que nos tornar santos, como santo que é Deus. Porque se nos declaramos como filhos de Deus, temos que honrar nossa santidade. Não devemos pecar por prazeres da carne, porque a carne do homem pode proporcionar por alguns momentos prazeres, mas depois que você cometeu o pecado que vai te levar para o inferno, você vai perceber que ainda haverá um grande vazio dentro de você. Você vai perceber que um grande vazio predominou a sua alma. Um grande vazio, literalmente, tomou conta da sua alma. Porque esse vazio é a falta de Jesus Cristo. Se você tem buscado se completar no mundo ou nas coisas do mundo, o mundo vai te proporcionar momentaneamente prazeres que vai servir apenas para te colocar contra Deus e te levar para o inferno. Porque a Bíblia foi muito bem clara lá em Romanos 6:23, onde a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. Então seu pecado só serve para te levar para a morte. E quando você morrer, se você morrer em pecado, me perdoa dizer, irmãos, porque eu não estou aqui para falar mentiras ou palavras agradáveis, mas sim o Evangelho de Cristo da porta estreita. Me perdoa dizer, mas se você morrer em pecado, a sua recompensa vai ser a morte eterna, vai ser o inferno. A sua recompensa vai ser o lago de fogo ardente. Porque a recompensa do cristão que peca e não se arrepende é o inferno. Em primeiro lugar, ninguém deve pecar, porque Cristo diz: sejai-vos santo em toda a vossa procedência, como eu sou santo. Sejai-vos santo em todas as ocasiões. Não interessa se você tem uma ocasião que te leve para perto do pecado. Não interessa se você está em uma ocasião que tem tentado te afastar de Cristo ou do Evangelho de Cristo. Não interessa qual é a providência que você tem vivido, seja santo. Seja santo porque Cristo é santo. Seja santo porque você é de Cristo e você tem que ser santo.
A Bíblia é muito bem clara que o salário do pecado é a morte. Você que peca e não se arrepende, mais cedo ou mais tarde sua recompensa vai ser tua própria morte. E você vai morrer. Você vai morrer e vai para o quinto dos infernos. Porque a Bíblia foi muito bem clara que o lugar que cabe para os ímpios é o inferno. O lugar que cabe para aqueles vaidosos, homossexuais, lésbicas, que não se arrependem, pecadores que não buscam pelo seu próprio arrependimento, é o inferno. Eu quero dizer para vocês, homens sexuais, lésbicas, que se vocês estiverem pensando que eu sou preconceituoso, eu não sou. Muito pelo contrário. Vocês que são homens sexuais podem fazer da vida de vocês o que vocês quiserem. Vocês que são lésbicas podem fazer da vida de vocês o que vocês quiserem. Mas eu quero que vocês saibam o seguinte, que mais cedo ou mais tarde, todos morrerão e estarão diante de um juízo que não falha. Um juízo que é santo. Um juízo aonde Deus condenará todos aqueles que cometeram maus obras. E Deus vai condenar todos aqueles que teve a oportunidade de se salvar, de ouvir e praticar as regras, a lei do evangelho da porta estreita, e não praticou. O lugar que vai te caber naquele dia vai ser o inferno. Mas você que é um cristão que busca Deus, você que tem se santificado, você que mesmo tem pecado, mas não tem se afastado de Cristo, irmão, para você ter a salvação. Para você vai ter a salvação de Cristo. Mas você que tem tido oportunidade e não tem tido praticado, pode ter certeza, o lugar que vai te caber naquele dia vai ser o inferno. E você então vai lembrar. Você vai lembrar de mim. Você vai lembrar da palavra que tem sido pregada. Você vai lembrar do evangelho que tem sido semeado. Porque Cristo mandou que pregássemos o evangelho em toda a terra, para toda criatura. E muitos crentes hoje, que se dizem ser pastores, que se dizem ser ministros da palavra de Deus, não têm pregado o evangelho de Cristo. Muitos crentes hoje não têm ministrado o evangelho da salvação. Porque se a maioria das ovelhas, a maioria dos irmãos hoje está em treva, é por falta da luz. Porque Cristo diz, a lei te mostrará o pecado e tornará luz para os teus caminhos. Se você está em trevas, irmãos, é porque você não tem sido um conhecedor da lei de Deus. Você não tem conhecido a lei de Deus. Porque a lei de Deus é muito bem clara. Ela tornará luz para os seus caminhos e te tirará das trevas. Busque a Deus em verdade e em espírito, e os seus caminhos se tornarão em luz, porque Cristo é luz, Cristo é salvação, Cristo não é apenas prosperidade. Pare de pensar que Cristo é prosperidade. Pare de pensar que o reino de Deus é apenas riquezas terrestres. Porque o reino de Deus não é apenas riquezas aqui na terra. O reino de Deus é constituído por riquezas do céu. O céu é constituído pela salvação. A maior riqueza do homem não é ter carro, não é ter casa boa. Isso faz parte da vida de todo ser humano. Isso faz parte da vida de todos os cristãos, até de quem não é cristão. Mas a maior riqueza é a salvação em Cristo Jesus. Porque se você não tem buscado pela salvação de Cristo Jesus, o seu sofrimento não vai ser 1000 anos. O teu sofrimento não vai ser 10.000 anos. Não vai ser 1 milhão. O teu sofrimento vai ser eterno. A palavra eterna quer nos dizer algo que não possui final, algo que não possui fim. Por incrível que pareça, o sofrimento do ímpio vai ser infinito, eterno. Mas a glória daqueles que buscaram a Deus e se santificaram vai ser a salvação de Cristo. A glória daqueles que buscaram a Deus
e se santificou em qualquer ocasião, mesmo as coisas estando fáceis, ou mesmo as coisas estando difíceis, a glória desses, naquele dia, vai ser a salvação eterna. Porque os santos de Deus, naquele dia, vai subir para o reino de Cristo. Mas os pecadores verão os santos subir para a salvação de Cristo e lamentarão. Naquele dia, os pecadores ímpios que não se arrependem, eles rangirão dentes, eles morderão a língua de medo, de ódio, de pavor, por causa do lugar que irão. Cristo foi muito bem claro. A lei de Deus é muito bem clara em todas as folhas da Bíblia. Que se o ímpio não se arrepender, ele vai para o inferno. Mas se o ímpio se arrepender, para o ímpio também terá salvação. Que se o ímpio não se arrepender, irmão, não é só para o ímpio, não. A lei de Deus não serve apenas para o ímpio. A lei de Deus serve também para os cristãos que não se arrependem. E se você é um cristão, e se você tem estado na lei do adultério, se você é um cristão, e se você tem estado na prostituição, se você é cristão e você tem estado no meio das drogas, você que hoje tem tido a oportunidade de se arrepender e não tem se arrependido, o lugar que te cabe também é o fogo do inferno. Você que não consegue e não quer se libertar do vício da masturbação, você que tem tido para ti prazeres carnais, pensando que o único prazer do homem é o pecado da carne, pois o maior prazer do homem deveria ser o Espírito Santo. O maior prazer do homem deveria ser o homem possuir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te guiar pelos caminhos da treva. Se hoje diante de você tem caminhos de trevas, se hoje diante de você o mundo tem criado caminhos para te conduzir ao pecado, se você estiver o Espírito Santo, Deus vai te remover dos caminhos da treva e vai te levar para um caminho aonde Ele vai cumprir na tua vida todas as promessas dEle, aonde Ele vai cumprir na tua vida a salvação, aonde Ele vai cumprir na tua vida cada uma das promessas que Ele tem prometido para os santos. Porque não adianta você pensar que se você não for santo, você não vai receber as promessas de Deus. Hora nenhuma eu disse aqui que ter casa é pecado. Hora nenhuma eu disse que ter carro é pecado. Hora nenhuma eu disse que ser rico é pecado. Eu só quero que saibam que a maior riqueza do homem não é ter casa. A maior riqueza do homem não é ter carro. A maior riqueza do homem é ter Jesus Cristo. A maior riqueza do homem é saber que se amanhã ele fechar os olhos para a morte, ele vai subir para a salvação eterna. Esta é a maior riqueza do homem. Deixem de pensar que a maior riqueza do homem é ser próspero financeiramente aqui na terra, porque não é. A maior riqueza do homem é ser filho de Deus. Sobre todas as coisas, a maior riqueza do homem é ser filho de Deus. Buscai a Deus em verdade e em espírito, e você terá também a tua maior riqueza. É a salvação de Cristo. Irmãos, aproveitem hoje a oportunidade que temos. Aproveitem hoje a oportunidade que Deus nos concedeu de nos perdoar dos nossos pecados. Irmãos, nós sabemos que a recompensa do nosso pecado vai ser a morte, se não nos arrependermos. Irmãos, Deus não é apenas amor. Deixa de pensar que Deus é apenas amor. Deixa de pensar que Deus é apenas misericórdia. Deixa de pensar que Deus vai ter compaixão de todos os seus erros e pecados, porque Deus não vai. Deus também é fogo consumidor. E Ele vai consumir a tua alma com a ira dEle, com a ira de Deus. Ele vai consumir a tua alma
No dia do juízo final, você vai ter a tua alma consumida. Porque a Bíblia diz que quando o homem morre, o homem é formado por 3 seres: carne, espírito e alma. E quando o homem morre, a carne vai para o pó, porque do pó viemos e ao pó voltaremos. O espírito voltará para Deus, mas a tua alma vai para o juízo de Cristo. Ou você vai subir para a salvação eterna, ou você vai descer para a condenação eterna. O teu espírito voltará para Deus, seja lá você pecador ou não, mas a tua alma vai ser julgada. O espírito vem de Deus. O espírito é inconsciente. Ele vem de Deus e para Deus voltará. Mas na tua alma habita tudo aquilo que vai te provocar medo. Na tua alma habita tudo aquilo que vai te provocar prazeres, sentimentos, racionalidade. A tua alma, para que você que não sabe, a tua alma é racional. A tua alma tem sabedoria divina. E se você descer para o inferno, você vai sentir no inferno toda a dor terrível. Todo imprazer de estar no inferno. Não prazer, imprazer. Mas se você subir para o céu, você vai sentir o prazer de estar no céu. Você vai sentir o prazer de estar com Cristo. Você vai sentir o prazer de ter passado por tantas dificuldades aqui na terra e não ter cedido a sua carne nem a sua alma para o pecado. Você, irmão, quando você chegar no dia do juízo e você vê o ímpio sendo condenado, você vai gritar para Deus e vai dizer assim: meu Deus, valeu a pena! Valeu a pena bater de frente com tantos pecados. Valeu a pena bater de frente com tantas dificuldades, com tantos caminhos que estavam me levando para o inferno. E valeu a pena eu ter resistido cada uma das estratégias de Satanás. Satanás é estrategista. Ele cria todos os momentos do dia, 24 horas, sem descanso. Sem cessar os teus pensamentos, Satanás cria estratégias para levar aqueles que não têm buscado a Deus para o pecado. Porque Satanás sabe que a recompensa, o salário do pecado é a morte. E pode ter certeza de uma coisa: mais cedo ou mais tarde, o estrategista vai criar uma situação e ele vai te matar. E ele vai te matar e junto com ele vocês vão para o inferno. Porque Satanás está condenado e ele sabe disso. Se Satanás não soubesse que ele estava condenado, ele não estaria tentando ajuntar o máximo de almas possíveis para no dia do juízo final. Satanás sabe que a condenação dele é eterna. E por ordem de Deus, Satanás tem tentado destruir as suas criaturas. Por ordem de Deus, Satanás tem tentado colocar na mente das criaturas de Deus. Quem são as criaturas de Deus? É eu e você, somos nós. Eu estou falando com você. Por ódio de Deus, Satanás tem tentado colocar o pecado na sua vida. Tem tentado colocar na sua vida tudo aquilo que Deus não tem prazer. Porque ele sabe que se você praticar aquilo que Deus não tem prazer, o prazer da tua carne vai te levar para o inferno. O teu pecado vai te levar para a condenação eterna. Satanás sabe que se ele te esconder da verdade, você não vai ser liberto. E se você não for liberto, você não vai para a salvação de Cristo. É por isso que os pastores hoje estão sendo usados por Satanás. Sem medo de falar, eu digo que estão sendo manipulados pelo diabo. E estão pregando apenas prosperidade. Estão pregando apenas estão pregando apenas riquezas. E estão esquecendo de pregar o reino. Estão esquecendo de pregar a maior riqueza. Estão sendo manipulados por Satanás e não estão sabendo disso. Por que não estão sabendo disso? Porque não são totalmente conhecedores da palavra da lei de Deus. Porque a Bíblia diz: aquele que é conhecedor da lei de Deus também é conhecedor do pecado.
e se livrará do pecado, porque é conhecedor da lei de Deus. Porque se nós somos conhecedores da lei de Deus, se eu e você temos sido conhecedores dos mandamentos de Cristo e estamos pecando, estamos sendo desobedientes. E quem é desobediente não leva o fardo de ser filho de Deus. Quem é desobediente não é filho de Cristo. Irmãos, a Bíblia diz lá em João que a verdade liberta. A verdade abre os nossos olhos para que pudéssemos conhecer a verdade. Para que possamos conhecer a salvação de Cristo. A verdade liberta aquele que tem buscado a Ele. A verdade liberta aquele que tem conhecido a lei de Deus. Irmãos, a verdade só liberta aquele que lê a Bíblia. Porque dentro da Bíblia tem um manual que você precisa para ter uma vida com Cristo. Porque dentro da Bíblia tem um manual que você precisa para ter a tua salvação eterna. A verdade só liberta aqueles que têm tido vida com Cristo. Não adianta nada você pensar que você vai ser liberto se você não ler a Bíblia, porque você não vai. E se você não for liberto, você vai para o inferno. Me desculpa porque eu não estou aqui para pregar apenas mel. O que significa o mel? Significa palavras de conforto. Palavras de conforto não vai te levar para o céu, irmão, me desculpa. O que vai te levar para o céu vai ser o fato de você conhecer a verdade. O que vai te levar para o céu vai ser o fato de você ser conhecedor da verdade e praticar a verdade. Não adianta você vir pensar que você vai ter uma vidinha aqui na terra, debaixo da misericórdia de Deus, e quando você morreu você vai para o paraíso, porque você não vai. Você só vai para o paraíso se você se arrepender dos seus pecados, porque Deus é santo. E Ele diz: sejais também santo, como eu sou santo. Sejais também perfeito, como eu sou perfeito. Porque se somos imagens e semelhanças de Deus, temos que praticar, temos que honrar o cargo de ser filhos de Deus. Não é só porque que somos carnais e somos sujeitos ao pecado que devemos pecar. Muito pelo contrário, é aí que não devemos pecar, para honrar o fato de ser homens de Deus, homens e mulheres de Deus. Se você bate de frente com o pecado, resista a ele. Resista, porque só assim a sua mente não será cauterizada do pecado. Para quem não sabe, a palavra cauterização significa uma pessoa que já não tem mais o racionalismo do que faz. Quando a sua mente se torna cauterizada do pecado, irmãos, é porque você já não tem mais o desejo de pedir perdão.